Deus marcial regrediu ao nível 2 capítulo 657. Agora, a última coisa que resta é o ser transcendente. Seong Ji-han, tendo erradicado completamente o RD, olhou para a luz do ser transcendente. Desde que o relógio de URD desapareceu, a luz se intensificou ainda mais. Estava corroendo lenta mas continuamente o domínio do mundo misto contaminado que ele havia desenvolvido. O problema é que não podemos sair daqui. Um mundo consumido pela luz, exceto pelo domínio do mundo misto contaminado. Se ele saísse e aproveitasse a luz do ser transcendente, corria o risco de ser encantado novamente. Claro, com a proteção mental que obteve de Id, ele não estaria indefeso como antes. Mesmo Jiang Shang, empunhando a espada infinita, mal conseguia suportar aquela luz. Devemos considerar que será difícil quando sairmos. Se eles saíssem, ficariam imediatamente deslumbrados pela luz do ser transcendente. Mas permanecendo apenas dentro do mundo misto contaminado, este domínio não duraria indefinidamente. Uma situação terrível, incapaz de agir de qualquer maneira. Ainda assim, Seong Ji-han tinha opções. Precisamos usar a autoridade de URD primeiro. A operação de reversão do tempo ele aprendeu indiretamente com o URD, que lutou desesperadamente para sobreviver. Especialmente quando ela estava furiosa no reino do mundo misto contaminado, Seong Ji-han ganhou uma compreensão mais profunda da autoridade da reversão do tempo. Balançar. Enquanto Seong Ji-han espalhava as mãos. Pazik, Pazik. Faíscas voaram de suas mãos, formando uma borda circular de pura luz branca. O que você está tentando fazer? Eu estava tentando criar um relógio de luz como o de URD. Não está vindo facilmente. A autoridade de reversão do tempo foi originalmente considerada utilizável apenas em si mesmo. No entanto, ao criar um relógio, ele poderia interferir no tempo externo. O URD quase se fundiu com o ser transcendente, e sua autoridade foi sobrecarregada por causa disso. Ainda assim, parece estar tomando forma decentemente. Parece que o poder da autoridade é insuficiente. Como alguém cuja autoridade de reversão do tempo não estava suficientemente fortalecida, mesmo que entendesse o método, faltava-lhe o poder de criar o relógio. Se o nível de URD na reversão do tempo fosse 99, o meu estaria em torno do nível 5. Se ele soubesse que seu poder era insuficiente, ele poderia ter mantido o URD viva para usar sua autoridade. Seong Ji-han pensou por um momento. Não, se ela fosse mantida viva, ela teria me traído a qualquer momento. Lembrando como o URD lutou desesperadamente, esse arrependimento desapareceu rapidamente. Enquanto Seong Ji-han rejeitava seus sentimentos persistentes em relação ao URD e se concentrava na criação do relógio de luz. O poder da autoridade é insuficiente. Então posso trazer-lhe os relógios de luz? O relógio de luz? Sim, não existem relógios de luz que o URD espalhou pela arca, extraia poder deles. Sobrou algum? O URD está morto. Eles ainda estão ligados aos corpos de outros novos humanos. Jiang Shang então apontou para os isolados espalhados fora do reino do mundo misto contaminado. Os isolados que voaram para cá quando o URD fez suas lutas finais. Apesar de seu desaparecimento, os relógios de luz ainda estavam presos aos seus corpos. Eu vejo. Vou levar um. Uis. Quando Jiang Shang moveu a mão. Chique. Com o som de pele rasgada, os relógios de luz embutidos na pele dos isolados foram sugados para o reino do mundo misto e contaminado. Ao mesmo tempo. Kug. Estremecendo, vacilando. Os corpos dos isolados mentirosos convulsionaram várias vezes. O envelhecimento prosseguiu rapidamente e seus corpos encolheram rapidamente. Dizia-se que os novos humanos não tinham idade e eram imortais, mas envelheciam rapidamente. É porque eles estão presos na prisão do tempo? Enquanto Seong Ji-han observava calmamente o colapso deles, o isolado que estava ofegante por um momento logo parou de respirar. Então seu corpo pareceu cair. Shu. A luz do ser transcendente o envolveu rapidamente. Você extraiu o relógio e o ser transcendente consumiu o isolado? Parece que sim. Para ser exato, depois de confirmar que ele parou de respirar e estava completamente morto, parece que ele estava absorvido. Seong Ji-han olhou para os outros isolados espalhados no chão. Eles não estavam mais respirando, mas como o relógio ainda estava preso, sua morte não foi confirmada. Enquanto Seong Ji-han examinava os outros isolados. Genro, olhe isso. Jiang Shang, acariciando a barba, apontou seriamente para a fronteira do mundo misto contaminado. Lá. O poder do ser transcendente parece ter se fortalecido um pouco. Uma camada de luz branca pura estava corroendo ainda mais a fronteira. Parece que o ser transcendente ficou mais forte ao absorver os isolados. Seong Ji-han se lembrou de quando eu morri voluntariamente. Originalmente, os isolados eram seres que possuíam apenas uma autoridade, reconhecidos como inúteis na sociedade dos novos humanos e discriminados. Além disso, a Shoka não nasceu com isolados desde o nascimento. O sistema os modificou deliberadamente. Todas as autoridades que os isolados possuíam eram componentes necessários para que o ser transcendente se completasse. Portanto, os isolados não nasceram sem potencial,
mas foram criados intencionalmente para cultivar as suas autoridades. Na verdade, quando Ashoka levantou o selo da cabeça de Id, a luz não se espalhou por todo o seu corpo. Originalmente, sua luz estava destinada a emanar apenas da cabeça. Mas, Id, cuja autoridade de proteção foi reforçada para desenvolvê-lo ainda mais, juntamente com todas as autoridades possuídas pelos isolados, se fossem componentes cruciais para completar o ser transcendente. Fazia sentido que o poder do ser transcendente aumentasse ligeiramente após a morte de um isolado. Os isolados eram originalmente as últimas peças do quebra-cabeça para completar o ser transcendente. Pessoas sendo consumidas antes, tornando o transcendente mais forte agora faz sentido. Entendo. Mas por que eles estão deixando isso de fora? É por causa do relógio de luz? Esse parece ser o caso. Se o relógio desaparecer e eles forem deixados sozinhos enquanto mal respiram, parece que eles precisam estar mortos para serem totalmente recuperados. Eles os deixam em paz quando estão vivos e os recuperam quando morrem. A verdadeira razão pela qual Ark foi criado foi para melhorar ainda mais as habilidades dos isolados. Parece que eles são deixados sozinhos enquanto respiram para cultivar seus poderes. Jiang Shang coçou a barba com isso. A autoridade daquela mulher má é útil mesmo na morte. Então, Genro, vamos absorver o relógio dela. Entendido. Seguindo o sinal de Jiang Shang, o relógio de luz flutuou e Sang Jihan o agarrou. Jing. Um brilho sutil emanou do relógio de luz que ele criou, trazendo uma coloração mais viva. Certamente, a reversão do tempo foi aprimorada. Embora ainda estivesse longe do nível de URD, ao recuperar o relógio de luz que o URD deixou para trás, ele conseguiu bloquear parcialmente a luz do ser transcendente. No entanto, o problema era: se eu remover o relógio de luz dos isolados no caminho de Jiang Shang, eles morrerão e fortalecerão o ser transcendente novamente. A tentativa de melhorar os relógios de luz pode, inversamente, tornar o ser transcendente mais forte. Seong Jihan ponderou por um momento. Ele se lembrou de quando Ashoka transformou Id em uma pessoa normal. Se ele pudesse dispersar o poder dos isolados como Ashoka fez e torná-los pessoas normais, o ser transcendente não seria muito fortalecido. Afinal, os isolados foram criados especificamente para potencializar as autoridades necessárias ao ser transcendente. Em termos de níveis, redefinir as suas propriedades do nível 99 para o nível 1 impediria que a massa leve ganhasse efeitos de fortalecimento significativos. Imperador, desta vez, vamos trazer os isolados para dentro. Sim, você descobriu o método? Assim como a Ashoka reverteu o Id, pretendemos isolar pessoas normais e extrair seus relógios. Isso parece viável. Então, vamos trazer alguém. Jiang Shang estendeu a mão para um novo humano caído no chão. Su. Um homem, caído e flácido, foi sugado para um mundo misto e contaminado. O homem, cujo peito era o local de manifestação de sua autoridade, dali vazava luz. Beng. Ao entrar no reino, a luz concentrada em seu peito começou a se espalhar por todo o seu corpo. Na verdade, entrar neste reino permite controlar o poder dos isolados. Originalmente, ele poderia viver normalmente, mas para compensar as deficiências do ser transcendente, ele involuntariamente tornou-se um isolado. Com o relógio de luz conectado, forçando-o a um loop de tempo infinitamente doloroso. Acho que é melhor transformá-lo novamente em uma pessoa normal. Pensando nisso, Sang Jihan colocou a mão sobre o peito do homem. Page Didik. Quando sua mão fez contato, uma forte resistência de corrente branca pura surgiu. Se eu estiver dentro disso, posso desatar o nó. Seong Jihan, herdando a realização de Ashoka, possuía o poder de romper esta resistência. À medida que sua mão brilhava em azul, a corrente enfraqueceu. Jing. A luz no peito do homem se dispersou totalmente por todo o seu corpo. É isso que eles querem dizer com se tornar uma pessoa normal? Sim, agora, vamos remover o relógio. Sang Jihan disse, enquanto extraía o relógio embutido no corpo do homem. Passos. O corpo do homem envelheceu rapidamente, com sua carne encolhendo rapidamente. Talvez ele já estivesse morto. Ao contrário de quando lido com Id, não consigo obter nenhuma autoridade dele. No caso de Id, graças à sua cooperação, ele até ganhou a autoridade de proteção. Mas o homem diante dele morreria assim que o relógio fosse removido, impedindo-o de obter qualquer autoridade. A pura luz branca se espalhou pelo reino do mundo misto e contaminado e depois desapareceu. À medida que a luz no corpo do morto enfraqueceu, Sang Jihan o mandou para fora. Então, Shu. A luz do ser transcendente envolveu seu cadáver. Desta vez, parece que o ser transcendente não foi fortalecido. Usar o método de transformar isolados de volta em pessoas normais e liberá-los parece eficaz. Sim, além disso, através dos relógios extraídos, meu relógio de luz foi fortalecido. Por enquanto, isso deve ser suficiente. Remover meios de fortalecer o ser transcendente e potencializar suas próprias defesas. Foi uma abordagem de dois gumes. Enquanto Seong Jihan olhava para os isolados dispersos fora do reino do mundo misto e contaminado, seus olhos brilhavam. Primeiro,
um por um, e prossiga continuamente. Entendido. Su. Seguindo o sinal de Jiang e Shang, os isolados foram sugados um por um. Seong e Jihan os processou de acordo com o método anterior. À medida que eram manuseados um por um, os relógios de luz tornaram-se gradualmente mais completos. Agora, não há mais isolados por aí. Em algum momento, todos os isolados vizinhos desapareceram devido às ações de Sang e Jihan. Então traga os isolados que ainda não vieram aqui com o seu relógio. Mas se sairmos agora, não seremos atacados pela luz do ser transcendente? Podemos suportar isso. Não. Como ele poderia estar tão confiante quando mal havia sobrevivido antes? Seong e Jihan tentou impedi-lo. Mas não é verdade que você me deixou acabar com o RD? Retribuirei o favor de possibilitar minha vingança, mesmo que isso custe minha vida. Jiang Shang mostrou uma atitude determinada, aparentemente grato por Seong e Jihan ter permitido a morte de Wrd. Eu estou grato pela sua ajuda, mas... Bem, estou grato de coração, mas... Seong e Jihan olhou para a luz do ser transcendente. Se fosse atingido diretamente por aquela luz ofuscante, até mesmo alguém como Jiang Shang teria dificuldade para resistir. Então, por favor, espere um momento. Seong e Jihan estendeu a mão e transferiu o relógio de luz que havia criado para Jiang Shang. Logo, o relógio assumiu uma forma aceitável. Com este nível, o relógio está bastante completo. Como Jiang Shang assentiu ao ver isso. Bang. Da circunferência do relógio, o brilho se espalhou. Ah! Formou-se uma barreira protetora feita de luz branca pura. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.